Após queda recorde em abril, o comércio varejista cresce 14% em maio. Facebook exclui contas falsas ligadas ao PSL e a funcionários de gabinetes da família Bolsonaro. Sindicato dos Aeroviários prevê até 8.000 demissões no setor neste ano. Minas Gerais investiga se jovem morto por Covid foi infectado 2 vezes. Hospital de campanha em São Paulo vai receber pacientes de cidades do interior com alta ocupação de UTIs. Ministro do Supremo Tribunal Federal manda o governo tomar providências para conter a Covid-19 entre os índios. Projeto aprovado no Congresso com esse objetivo é sancionado com 16 vetos. O governo argumenta que não haveria previsão no orçamento. Fundador da rede Ricardo Eletro e a filha dele são detidos em investigação que apura sonegação milionária de impostos. Incêndio em favela de São Paulo deixa 80 famílias sem casa. Novo ciclone mata uma pessoa, causa inundações e danifica centenas de casas no sul do Brasil. Ministério da Educação marca provas do Enem para janeiro e fevereiro. Jogos do Campeonato Paulista voltam a ser disputados daqui a 2 semanas. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Um avião de pequeno porte caiu no fim da tarde em uma avenida movimentada da zona norte de São Paulo. Vamos falar ao vivo com o repórter José Luiz Filho, que está no local. Boa noite, José Luiz. Você já tem informações sobre vítimas? Olá, Raquel, Marcelo. Assim, segundo o comando da equipe dos bombeiros que atendeu essa ocorrência, o piloto do avião, que ainda não teve a identidade revelada, morreu carbonizado depois que a aeronave caiu e pegou fogo. O acidente foi próximo ao aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. O bimotor modelo BE-58 caiu sobre uma pista de caminhada que fica junto a uma das mais movimentadas avenidas da região. Imagens feitas por pessoas que passavam pelo local mostram o avião em chamas e os bombeiros tentando apagar o fogo. A apresentadora Márcia Dantas, aqui do SBT, mora próximo daqui. E logo depois do acidente, ela conversou com um funcionário público que fazia exercícios e viu quando o avião perdeu altitude e caiu. Caí no chão e deu para correr para trás, eu fiquei pensando que ia pegar fogo na gente. É que ele bateu no pé de coco e voou peça perto da gente, e a gente tentou sair correndo dos lados, mas os pés de coco segurou ele, não deixou vir na gente, mas ele explodiu. Segundo os bombeiros, as primeiras informações são de que o piloto tentava fazer um pouso de emergência após o avião, modelo BE-58, sofrer uma pane no motor. Mas a aeronave caiu antes, cerca de 400 metros da cabeceira da pista. A região é a mesma onde há 4 anos ocorreu o acidente com o avião onde estava o ex-presidente da Vale, Roger Ainelli. Investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos, o SERIPA, já estiveram aqui e começaram a apurar as causas deste acidente. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Zé Luiz. Quase 68 mil brasileiros morreram de Covid-19, 1.223 nas últimas 24 horas. O país acumula mais de 1.600.000 casos de contaminação pelo novo coronavírus desde o começo da pandemia. Quase 1.021.000 pessoas estão curadas. Na capital paulista, o Hospital de Campanha do Ibirapuera vai receber pacientes da região de Campinas, que está com mais de 80% de ocupação nos leitos de UTI. E o governo do estado de São Paulo anunciou a volta do campeonato estadual no dia 22 de julho, daqui a 2 semanas. O primeiro jogo da volta do Campeonato Paulista já tem data. UTI. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga a morte de um jovem de 22 anos que teria contraído o novo coronavírus 2 vezes. O de acompanha o caso, que é investigado pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. As vendas do comércio cresceram quase 14% em maio, mas o bom resultado ainda não foi suficiente para compensar as perdas provocadas pela pandemia em março e abril. Foram meses difíceis. Mas eu não sei se eu vou sustentar isso. A Polícia Federal realizou uma operação para combater fraudes em licitações de obras públicas em Belém e no interior do Pará.
2 empresários e um servidor público foram presos. De acordo com as investigações, a organização criminosa desviou mais de 64 milhões de reais durante 9 anos. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Estrangulamento. O assassino ainda não foi identificado. Um incêndio em uma comunidade da zona norte de São Paulo deixou 80 famílias desabrigadas. Segundo os moradores, um curto-circuito pode ter dado início ao fogo. Para abrigos onde vão receber roupas e alimentos. A polícia está atrás de um dos funkeiros mais populares do Rio de Janeiro. O MC Pose, como é conhecido, é investigado por associação ao tráfico de drogas e por pertencer à maior facção criminosa do estado. É aquilo, fecha aspas. Foi preso hoje em São Paulo o fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro. Ele é alvo de uma operação que investiga a sonegação de quase 400 milhões de reais em impostos. Ricardo Nunes foi preso pela manhã em casa, na capital paulista. E nem da administração da companhia desde o ano passado. Nós tentamos contato com a defesa de Ricardo Nunes e da filha dele, mas não tivemos retorno. Você vai ver a seguir. Com mais de 3 milhões de casos de Covid-19 nos Estados Unidos, Donald Trump faz pressão pela reabertura de escolas e universidades. MEC contraria resultado de enquete com estudantes e marca provas do Enem para janeiro. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a suspensão dos direitos políticos do deputado estadual Márcio Pacheco. Ele é o primeiro denunciado no suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa e teria desviado mais de R$1 milhão. Márcio Pacheco, do PSC, está no segundo mandato como deputado estadual por obstruir as investigações. O Ministério da Educação divulgou hoje as novas datas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, referentes a 2020. As provas escritas que estavam previstas antes para novembro, agora serão aplicadas em janeiro do ano que vem. A definição veio após o também nos estudos. Veja no próximo bloco o resultado dos exames para Covid-19 de integrantes do governo que estiveram recentemente com Jair Bolsonaro. E ainda, páginas ligadas ao PSL e a família do presidente são removidas de rede social. O SBT Brasil volta já já. Bastante afetadas pela crise do novo coronavírus, as companhias aéreas iniciaram agora um processo de demissão dos trabalhadores. As empresas não confirmaram quantos serão desligados, mas o Sindicato Nacional dos Aeroviários fala em até 8 mil este ano. A redução do número de voos. E os Estados Unidos ultrapassaram hoje a marca de 3 milhões de casos confirmados de Covid-19. No país com mais infectados do mundo, 132 mil pessoas perderam a vida para a doença. Apesar desses números dramáticos, o presidente americano Donald Trump pressiona os governos estaduais a reabrir escolas e universidades. Seja revogada. Quase 12 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com a Covid-19 no mundo inteiro. Em várias partes do planeta, governos estão voltando atrás nas medidas de reabertura para tentar controlar novos surtos da doença. O controle de quem entra e o esquema de segurança em blocos de União Europeia. Voltando ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro, que ontem revelou que está com a Covid-19, disse hoje que se recupera bem e que não voltou a ter febre. Pelo menos 7 integrantes do governo que estiveram recentemente com Bolsonaro fizeram exames e tiveram resultado negativo. A Covid-19. O Facebook suspendeu páginas da rede social ligadas ao PSL e à família Bolsonaro. A rede foi removida da plataforma, segundo o Facebook, por praticar, abre aspas, comportamento inautêntico e coordenado, fecha aspas. A ação do Facebook ocorreu nem oficialmente, nem extraoficialmente. O Palácio do Planalto disse que está avaliando se vai responder à ação do Facebook. Nós não conseguimos contato com a defesa do deputado Eduardo Bolsonaro.
O deputado estadual Anderson Moraes informou que a conta é de um assessor dele e que achou a remoção absurda e arbitrária. A deputada estadual Alana Passos disse que não foi notificada pelo Facebook sobre qualquer irregularidade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que prevê medidas de proteção para comunidades indígenas e quilombolas durante a pandemia de Covid-19. 16 dispositivos foram barrados. Nesse tipo de atividade, é um sinal muito importante. Um novo ciclone atingiu o Rio Grande do Sul e provocou inundações e deslizamentos. Uma pessoa morreu. Famílias que se recuperavam dos estragos da última semana tiveram que sair de casa outra vez. Um olho no céu e outro no rio Caí, que alcançou 14 metros. Só tem que esperar baixar a água, né? O SBT Brasil conversou com o brasileiro que recebeu uma nova combinação de remédios contra a AIDS e que está livre do vírus HIV há 1 ano e meio. Ele participou de um estudo da Universidade Federal de São Paulo que está sendo agora apresentado ao mundo. Está sendo apresentado nesta semana e que é o primeiro do planeta a ter sucesso utilizando apenas medicamentos. Você não viu? Uma boa noite para você. Boa noite, Brasil. Tchau.